Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Duas esferas 1 e 2 de massas diferentes caem de uma mesma altura, sendo que a esfera 1 cai em queda livre e a esfera 2 é lançada com uma velocidade v0 na horizontal. Qual a razão do tempo de queda da esfera 2 em relação à esfera 1? Então vamos lá. A situação que nós temos é a seguinte: temos duas esferas de massas diferentes. As duas estão inicialmente à mesma altura. A esfera 1 ela vai cair em queda livre, ou seja, ela parte com velocidade inicial 0. Então ela já começa caindo direto. Essa é a trajetória do seu movimento. A esfera 2 ela será lançada na horizontal com uma velocidade que a questão chamou de v0. Então, como ela foi lançada na horizontal, ela vai seguir uma trajetória parabólica desse jeito aqui até cair. E a gente está estudando o tempo de queda de cada uma. Lembra o seguinte: o movimento que a gente tem de queda livre, ele é um movimento uniformemente variado que ocorre com a aceleração da gravidade. Então, a aceleração igual à gravidade. Sendo que os dois estão na mesma região, né? Então, vamos considerar que os dois não estão sofrendo resistência do ar significativa, desprezível. Então, a aceleração vertical dos dois será a própria gravidade. No caso do corpo 1, o que a gente tem é que seu movimento é de queda diretamente. Então, ele tem um deslocamento que é referente à altura que ele se encontra. Já o corpo 2, ele tem uma trajetória distinta, mas a gente tem como decompor esse movimento em duas partes. Uma das partes é a própria queda que ele teve. E aí o que você tem que saber é o deslocamento vertical de um lançamento horizontal livre de resistência do ar é um movimento equivalente ao movimento de queda livre. A componente vertical também tem como deslocamento a altura, também tem como aceleração a gravidade. Então, a parte vertical desse movimento é exatamente igual à parte vertical do movimento de queda livre no caso 1. Os dois são movimentos uniformemente variados, com a mesma aceleração, que é a da gravidade. No caso da nossa situação, eles partem da mesma altura. Inclusive, pelo fato da velocidade inicial, no caso 2, ser toda na horizontal, isso representa que nesse ponto aqui, a velocidade inicial de queda, que a gente chama de VY0, é 0 também. Então, além de tudo, ele começa a queda no movimento vertical com a mesma velocidade. Então, se eles iniciam o movimento vertical com a mesma velocidade, caem da mesma altura e têm a mesma aceleração, isso implica que o tempo de queda no caso 1 tem que ser exatamente igual ao tempo de queda no caso 2. E no final das contas, o que a questão nos pediu foi a razão do tempo de queda no caso 2 em relação a 1. Razão é a divisão, né? Então a gente quer T2 dividido por T1. Como eles estão exatamente nas mesmas condições para a parte vertical do movimento, a gente viu que o tempo de queda era igual. E quando a gente divide dois valores que são iguais, esse resultado dá 1. Essa é a nossa resposta.